Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de António Skármeta, que foi um contista, romancista e dramaturgo chileno, nascido a 7 de novembro de 1940. Faleceu em 15 de outubro de 1924, portanto há pouco mais de 2 meses. Motivo que me levou a evocá-lo hoje. O seu livro mais conhecido é O Carteiro de Pablo Neruda. Esteban António Skármeta Vranisic nasceu a 7 de novembro de 1940 na cidade de Antofagasta, no Chile. Filho de António Skármeta Simunovic e de Magdalena Vranisic. É descendente de croatas. Skármeta deu os primeiros passos da sua educação na escola de São Luís de Antofagasta. Começou a escrever aos 9 anos, numa altura em que a sua família vivia em Buenos Aires, na Argentina. Aos 12 anos, regressou ao seu país, ficando a morar em Santiago do Chile, onde fez os estudos secundários no Instituto Nacional General José Miguel Carrera, a que se seguiu o curso de Filosofia e Literatura na Universidade do Chile. Os seus estudos de filosofia foram realizados sob a direção do pensador espanhol Francisco Soler Grima, que tinha sido discípulo de Julián Marías e de José Ortega y Gasset, sobre quem escreveu a sua tese de doutoramento em 1963, chamada Ortega y Gasset, Linguagem, Gesto e Silêncio. Seguindo a linha de Soler, interessou-se pelas filosofias de Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger. Em 1964, ganhou uma bolsa Fulbright e viajou para a Universidade de Columbia, em Nova Iorque, onde escreveu uma segunda tese, desta vez sobre a narrativa de Julio Cortázar. Também em 1964 casou-se com a pintora Cecília Boissier, com a qual teve 2 filhos, o Beltrán e Gabriel. Entretanto, dedicou-se ao ensino e lecionou literatura em Santiago do Chile e em Washington. No final da década de 60, publicou o seu primeiro livro, um volume de contos intitulado El Entusiasme, que teve uma excelente recepção dos leitores. Em 1969, editou Desnudo en el Terrado, portanto, nu no telhado, outra coletânea de contos, pela qual foi premiado em Havana com o prémio Casa das Américas. Os contos mais conhecidos deste volume são El Ciclista del San Cristóbal, Final del Tango e ainda Desnudo en el Terrado, que dá o título ao livro. Ler Skármeta no final dos anos 60 é encontrar sensualidade e fantasia, mas ao mesmo tempo muito dinamismo. Sente-se a influência da literatura americana e latino-americana na obra de Skármeta, nomeadamente de Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Jack Kerouac e J.D. Salinger. É esta salada de estilos que marca o início de uma carreira de sucesso para o chileno, que também o levaria a liderar a cena literária latino-americana. Intelectual de esquerda, foi membro do Movimento de Ação Popular e Unitária, o MAPU, nos anos do Governo de Unidade Popular de Salvador Allende. No ano de 1973, quando era professor de literatura da Universidade do Chile, diretor teatral e roteirista de cinema, ocorreu o golpe que depois o Salvador Allende e levou ao poder Augusto Pinochet. Devido ao golpe militar, que transformou o país numa das mais sangrentas ditaduras da América Latina, saiu do país. A primeira escala foi na Argentina. Ali publicou o seu livro de relatos, Tiro Libre, onde expressa o que, segundo ele, foram as circunstâncias que permitiram o derrubo do Salvador Allende.
Um ano depois, Scarpetta partiu para a Alemanha Ocidental, onde viveu durante 15 anos e escreveu para cinema e rádio para se sustentar financeiramente. Trabalhou como professor da Academia Alemã de Cinema e Televisão, em Berlim Ocidental. Ensinou a escrever roteiros para fins cinematográficos e trabalhou com o realizador alemão Peter Lilienthal. Em 1975, lançou o seu primeiro romance, Sonhei que la nieve ardia, que em português seria Sonhei que a neve estava a arder, no qual Scarpetta captou tudo o que aconteceu durante o golpe de Pinochet do ponto de vista de um jogador de futebol. A linguagem dos personagens e dos seus costumes permite ao leitor mover-se no espaço-tempo e testemunhar tudo o que aconteceu como se fosse uma testemunha direta. Tudo isso ligado a um sentido de humor muito inteligente, o que faz deste romance uma das obras mais importantes de Scarpetta, mas que infelizmente não está editada em Portugal, creio eu. Em 1980, publicou o seu segundo romance, Não Passou Nada, que seria em português Não Se Passou Nada, pelo qual recebeu o Prémio Internacional de Literatura Boccaccio em 1996. Esta curta obra tem muito de autobiográfico, pois conta a história de um jovem chileno e todas as situações pelas quais passou para se adaptar ao lugar que o recolheu após o exílio. Em 1982, publicou um novo romance, La Insurrección, a Revolta, que trata da libertação do regime de Anastácio Somoza pelos sandinistas na Nicarágua. Adaptado ao cinema, com o título original em alemão Der Aufstand, teve a realização do Peter Lilienthal e ganhou um Oscar, acabando por se tornar uma bandeira do bom cinema entre o público, especialmente pela força das personagens. Scarpetta continuou a viver na Alemanha e começou a escrever o romance Ardiente Paciência, que foi publicado primeiro como uma radionovela para a rádio alemã e depois como uma peça de teatro e, finalmente, em livro, em 1985. A película foi realizada pelo próprio Scarpetta e filmada em Portugal, ali na zona da Figueira da Foz. Ganhou os festivais de cinema de Biarritz, em França, e de Huelva, em Espanha, em 1984. Como realizador de cinema, o António Scarpetta rodou vários documentários e longas-metragens e, entre outros galardões, foi distinguido com o prémio Adolf Grimm, na Alemanha, e o prémio Georges Sade para o melhor filme estrangeiro em França, exatamente por aquele seu filme Ardiente Paciência. Ainda na Alemanha, Scarpetta, depois de se separar da esposa, juntou-se com Nora Maria Przepersky, com a qual teve mais 2 filhos, o Javier e o Fabian, e viveu o resto da vida com essa senhora. Em 1989, quando terminou a ditadura, regressou ao Chile após um longo exílio de 16 anos. Tornou-se colunista cultural numa revista e criou um programa de televisão chamado El Show de los Libros, portanto, o Show dos Livros, transmitido pela Televisão Nacional do Chile entre 1992 e 2002. O programa apresentava diferentes temas literários ou falava de livros, sempre de forma lúdica e com recurso a recursos diversos, como entrevistas a escritores, críticos e a pessoas próximas do autor do livro de que falava, assim como apresentações teatrais. Na década de 1990, Scarpetta foi convidado para muitas conferências. Lecionou na St. Louis University e também atuou como membro do júri em várias competições. Em 1994, estreou a segunda versão cinematográfica de Ardiente Paciência, sob o título El Cartero de Neruda, que foi um sucesso na estreia no Festival de Veneza e obteve 5 indicações para os Oscars de Hollywood.
A partir de então, o livro passou a ser editado com o mesmo título do filme e, impulsionado pelo êxito do cinema, tornou o autor conhecido internacionalmente e é considerado a sua obra-prima. A edição portuguesa saiu em 1996, tem o título O Carteiro de Pablo Neruda e foi o livro que eu andei a ler esta semana e que depois vos falarei lá mais para o fim. Em 1997 foi publicado La Velocidade del Amor, que está traduzido em Portugal com o título A Velocidade do Amor, um romance que conta a história do Dr. Raymond Pabst, que vive uma vida confortável e entediante, até que aos 52 anos o destino coloca no seu caminho Sophie Masse, uma jovem de 15 anos, um turbilhão erótico que entra na sua vida para lhe despedaçar o coração. Em 1999, António Skármeta publicou La Boda del Poeta, em Portugal, A Boda do Poeta, uma história que homenageia as suas raízes jugoslavas. Ganhou o prémio Altazor desse ano e o prémio Grizan Cavour de 2001. Este romance teve continuação com La Chica del Trombone, que em Portugal se chama A Rapariga do Trombone, que é de 2001 e que lhe rendeu em França o prémio Médicis de melhor romance em língua estrangeira. A Boda do Poeta conta a história da bela e jovem Alia Emar, que vive numa ilha no Adriático, onde casa com um rico comerciante, mas não esquece Esteban Copeta, que emigrou para a América do Sul. Num registro de intriga e humor, o Skármeta lança um olhar inteligente e satírico sobre a Europa do pré-guerra, mas faz também a crónica de uma estirpe de imigrantes que chega ao Chile no princípio do século XX. O outro, A Rapariga do Trombone, conta como apareceu em Antofagasta, lembram-se que é a cidade onde o Skármeta nasceu. Apareceu lá um tocador de trombone, vindo da Europa, que entrega a Esteban Copeta, uma menina de 2 anos, assegurando que ela é sua neta. Esta cresce e estabelece entre ambos uma relação que, através do amor, da ironia e da dor, cria laços de sangue mais fortes do que naturais. Em 2000, António Skármeta recebeu o prémio Liberter do livro infantil e juvenil da Catalunha, pela edição ilustrada de La Composición, que é um livro de 1998. Que viria também a obter o Prémio Unesco de Literatura Infantil e Juvenil em prol da tolerância, em abril de 2003. Em outubro desse ano de 2003, recebeu o Prémio Planeta pela obra El Baile de la Victoria, que em Portugal se chama A Dança da Vitória. Este romance viria a ganhar também o Prémio Municipal de Literatura de Santiago do Chile em julho de 2004. O romance conta que, ao sair da prisão, um imaginativo jovem e um famoso e irónico ladrão têm dificuldades em refazer a sua vida e decidem que a única saída que têm é dar o grande golpe. Mas, entretanto, conhecem Victoria, uma jovem e bela bailarina cujos infortúnios tocam fundo os seus sentimentos. Apesar da sua precária situação, os dois homens entregam-se a um dos triângulos de amor e amizade mais belos, graciosos e emocionantes da literatura contemporânea. Outro livro que vale também muito a pena ler. Em 2010 foi publicado Un Padre de Película, que em Portugal tem o nome Um Pai de Filme, que conta a história de um jovem professor primário, cheio de sonhos literários e o natural desejo de encontrar o amor e de descobrir o sexo. Mas vive numa remota aldeia do Chile, onde tudo é decadente, a única distração é ir ao cinema e os seus sonhos revelam-se muito difíceis de concretizar. O Skármeta esteve em Portugal, na SAM, para lançar esse romance.
O último romance do escritor foi Los Dias del Arco-Íris. Também está em Portugal. Os Dias do Arco-Íris, que foi publicado em 2011. É um romance de pais e filhos, professores e discípulos, que conseguem arranjar maneira de devolver as cores e a música a um país cercado pela ditadura e pelo silêncio. Em julho de 2006, Skármeta recebeu o Prémio Internacional Ennio Flaviano pelo valor cultural e artístico da sua obra, em particular pelo romance El Baile de la Victoria, que já falei. Em 2015, ganhou o Prémio Nacional de Literatura do Chile e foi eleito para a Academia de Língua Chilena como ocupante da cadeira 20. No entanto, o lugar só foi ocupado em 2017, ou seja, 2 anos depois, proferindo o discurso Pedalando com San Juan de la Cruz, presença na minha obra da tradição literária de língua espanhola. Este atraso deveu-se ao facto de ele ter sofrido um cancro de estômago no ano de 2016, do qual felizmente recuperou bem. Para além dos galardões que recebeu, o Skármeta foi também ordenado Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras da França e recebeu em Itália a Ordem de Mérito, com o grau de Comendador. António Skármeta morreu em 15 de outubro de 2024, como eu já disse, há poucos meses. Há vários anos que sofria de Alzheimer e morreu de morte natural e da doença e da idade. Tinha 83 anos. Em resumo, o estilo literário da obra de Skármeta é altamente tradicional, com uma linguagem simples, cheia de bom humor e direta. Os seus textos destacam as múltiplas influências que teve de autores americanos e latino-americanos, como o Jack Kerouac, o J.D. Salinger, o Julio Cortázar e o Juan Carlos Onetti, de um modo que poderia ser classificado como um escritor experimental. Nunca deixou de surpreender a forma como ele se reinventava e levava um pouco de cada estilo daqueles seus autores preferidos e ao mesmo tempo dava um caráter muito pessoal ao seu trabalho. Os seus textos refletem uma profunda crítica social aos eventos em que esteve envolvido e também se caracterizam pela presença contínua de diálogos e cenários muito bem descritos, o que denota a afinidade que o autor tinha com as artes audiovisuais do cinema, do rádio e do teatro. Não queria deixar de referir também que o Skármeta trabalhou também como tradutor, um grande tradutor, vertendo para castelhano obras do Norman Mailer, do Jack Kerouac e do F. Scott Fitzgerald. Ora bem, então, como eu disse, iria então agora falar-vos de O Carteiro de Pablo Neruda, a sua grande obra, que é considerado geralmente, e penso com muita razão, a sua obra-prima e que é de facto o seu livro mais conhecido e que teve, como aqui diz, inicialmente o título Ardiente Paciencia. Então isto conta a história de Mário Jiménez, que era um jovem da ilha onde vivia o Neruda, que era a Ilha Negra, para onde o Neruda foi passar assim, os seus últimos anos de vida, a sua reforma, e onde ele vivia com a sua esposa, a sua terceira esposa, a Matilde Urrutia, que eu havia de acompanhar até à morte. O Pablo Neruda é, como todos penso que sabem, um dos autores que foram graduados com o Prémio Nobel de Literatura. Um grande poeta chileno que ganhou o prémio no ano de 1971. Então, o Mário Jiménez era um jovem, filho de pescadores, como toda a gente lá na ilha, gente pobre, vivia modestamente da pesca, mas era, assim, um vadiozito, não tinha muita vontade de trabalhar. E então, quando ele soube que o Neruda vivia lá na ilha, resolveu empregar-se como carteiro lá da ilha. Aquilo não tinha grande trabalho, porque o Neruda era praticamente a única pessoa que recebia cartas na Ilha Negra. Era toda a gente quase 100% analfabetos.
O Neruda praticamente todos os dias tinha montes de correio, então a vida dele era de manhã sair com a sua sacola, ir lá à vivenda do Neruda, entregar o correio. Ele sonhava vir a ser um poeta como o seu grande herói, o Pablo Neruda. O sonho dele era entrar em conversa com o Neruda, mas o Neruda, ao princípio, limitava-se a receber o correio, dava-lhe uma gorjetazinha, ia-se embora, fechava a porta. E então, um dia, por sorte, conseguiu chegar à fala com ele. E isso está aqui neste capítulo, que é um dos capítulos mais maravilhosos deste livro e que revela, de facto, a classe da escrita do Oscar Meta. Simples, muito corrida, como eu dizia ali atrás, muito fácil de ler, com diálogos muito simples e muito humanos, de uma beleza enorme. E então eu vou ler-vos, por menos, parte deste capítulo. Crescido entre pescadores, nunca suspeitou o jovem Mário Jiménez que no correio daquele dia havia um anzol com que apanharia o poeta. Ainda mal lhe entregaram o pacote e já o poeta havia discernido com clarividente precisão uma carta que tratou de rasgar diante dos seus próprios olhos. Este comportamento inédito, incompatível com a serenidade e discrição do Vado, animou no carteiro o princípio de um interrogatório e, por que não dizê-lo, de uma amizade. Por que é que abre essa carta antes das outras? Porque é da Suécia. E o que tem de especial a Suécia, além das suecas? Embora Pablo Neruda possuísse um par de pálpebras inalteráveis, pestanejou. O Prémio Nobel de Literatura, filho. Vão dar-lhe. Se me derem, não vou recusá-lo. E quanta massa é? O poeta, que já tinha chegado ao miolo da missiva, disse sem ênfase. 150.250 dólares. Mário pensou a seguinte piada. E 50 centavos. Mas o seu instinto reprimiu a sua contumaz impertinência e, em contrapartida, perguntou da maneira mais polida. E? Dão-lhe o Prémio Nobel? Pode ser, mas este ano há candidatos com mais hipóteses. Porquê? Porque escreveram grandes obras? Neruda meteu a mão ao bolso e tirou uma nota vermelha, assim, mais que regular. O carteiro disse obrigado, mas tão aflito pela quantia como pela iminente despedida. Essa mesma tristeza pareceu imobilizá-lo a um grau alarmante. O poeta, que se dispunha a entrar, não pôde deixar de se interessar por uma inércia tão pronunciada. O que tens? Dom Pablo, ficas aí parado como um poste? Mário torceu o pescoço e procurou os olhos do poeta de baixo a cima. Cravado como uma lança? Não, quieto como uma torre de xadrez. Mais tranquilo que gato de porcelana. Neruda largou a maçaneta do portão e acariciou o queixo. Mário Jiménez, além das odes elementares, tem livros muito melhores. É indigno que me submetas a todo o tipo de comparações e metáforas. Eu aqui faço uma paragenzinha para dizer que este Odes Elementares, tem dos livros do Neruda, era o único livro que lá o carteiro já tinha ido comprar e já tinha estado a ler. Por isso é que ele lhe citou aqui estas passagens que estão cheias de metáforas. E então ele disse: Dom Pablo, metáforas, homem, que coisas são essas? O poeta pôs uma mão no ombro do rapaz. Para te esclarecer mais ou menos imprecisamente, são maneiras de dizer uma coisa comparando-a com outra. Dê-me um exemplo. Neruda olhou para o relógio e suspirou. Bem, quando tu dizes que o céu está a chorar, o que é que queres dizer? Que fácil, que está a chover, pois. Bem, isso é uma metáfora. E por que é que, sendo uma coisa tão fácil, se chama uma coisa tão complicada? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complicação das coisas. Segundo a tua teoria, uma coisa pequena que voa não devia ter um nome tão comprido como mariposa. Pensa que elefante tem o mesmo número de letras que mariposa e é muito maior e não voa, concluiu Neruda exausto. Com um resto de ânimo, apontou a Mário o caninho para a calheta. Mas o carteiro ainda teve a presença de espírito para dizer: Poça, como eu gostava de ser poeta.
Homem, no Chile todos são poetas. É mais original que continues a ser carteiro. Pelo menos andas muito e não engordas. No Chile todos os poetas são barrigudos. Mário, Dom Pablo, vou despedir-me e fechar a porta. Sim, Dom Pablo. Até amanhã. Até amanhã. Neruda deteve o olhar no rosto das cartas e a seguir entreabriu o portão. O carteiro estudava as nuvens com os braços cruzados sobre o peito. Veio pôr-se a seu lado e espetou-lhe um dedo no ombro. Sem se descompor, o rapaz ficou a olhá-lo. Voltei a abrir porque suspeitei que continuavas aí. É que fiquei a pensar... Neruda apertou os dedos no cotovelo do carteiro e conduziu com firmeza na direção do candeeiro onde tinha encostado a bicicleta. E para pensar ficas sentado. Se queres ser poeta, começa a pensar caminhando. Ou és como John Wayne, que não conseguia andar e mascar chicletes ao mesmo tempo. Agora vais até à calheta pela praia e enquanto observas o movimento do mar, podes ir inventando metáforas. Dê-me um exemplo. Olha este poema. Aqui na ilha, o mar, e quanto mar, sai de si mesmo a cada instante. Diz que sim, que não, que não. Diz que sim em azul, em espuma, em galope. Diz que não, não pode estar quieto. Chamo-me mar, repete pegando numa pedra sem conseguir convencê-la. Então com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beijando-a, umedece-a e bate no peito, repetindo o seu nome. Fez uma pausa satisfeita. O que achas? Estranho. Estranho? Que crítico mais severo és tu. Não, Dom Pablo, estranho não é o poema. Estranho é como eu me sinto quando recitou o poema. Querido Mário, vamos a ver se te despachas um pouco, porque não posso passar a manhã toda a desfrutar da tua conversa. Como se pode explicar? Enquanto dizia o poema, as palavras iam de cá para lá. Como o mar, claro. Pois, sim, moviam-se tal como o mar. E isso é o ritmo. E eu senti-me estranho, porque com tanto movimento enjoei. Enjoaste? Claro, eu ia como um barco, balançando nas suas palavras. As pálpebras do poeta despegaram-se lentamente. Como um barco, balançando nas minhas palavras. Claro. Sabes o que fizeste, Mário? O que foi? Uma metáfora. Ora bem, este, portanto, um capítulo dos mais importantes do livro, porque realmente ensinou ao Jiménez o que era ser poeta, o que era fazer metáforas, o que era criar poesia. A certa altura, o Jiménez conheceu uma menina e apaixonou-se por ela. Era a filha da taberneira lá da terra. E então queria dizer-lhe como a amava, mas não sabia como. E então queria ir ao poeta pedir ajuda, mas não tinha pretexto para o fazer. Até que um dia, quando chegou de manhã ao correio, estava lá um telegrama para o Neruda. Então pegou no telegrama, montou-se na sua bicicleta e lá vai ele. Chegou lá e gritou-lhe: telegrama! Quando se preparava para abrir o telegrama, Mário bateu a ilustre palma da mão na testa e suspirou. Dom Pablo, estou apaixonado. Tem de ajudar-me. Se não fosse muito incómodo, gostava que, em vez de me dar dinheiro, me escrevesse um poema para ela. Mas se nem sequer a conheço. Um poeta precisa de conhecer uma pessoa para se inspirar. Não se pode chegar e inventar uma coisa a partir do nada. Olhe, poeta, se põe tantos problemas por um simples poema, nunca ganhará o prémio Nobel. Neruda deteve-se sufocado. Olha, Mário, peço-te que me dês um beliscão para me acordar deste pesadelo. Então o que lhe digo, Dom Pablo, é a única pessoa na aldeia que pode ajudar-me. Os outros são todos pescadores e não sabem dizer nada. Mas esses pescadores também se apaixonaram e conseguiram dizer qualquer coisa às raparigas de que gostaram. O que faz o teu pai? Pescador, pois. Aí tens. Alguma vez deve ter falado com a tua mãe para a convencer a casar com ele. Dom Pablo, a comparação não vale, porque Beatriz é muito mais bonita que a minha mãe.
Querido Mário, não resista à curiosidade de ler o telegrama. Dás-me licença. Bem, eles depois continuaram. Ele perguntou-lhe se aquilo era a dar-lhe a notícia de que tinha ganho o Nobel. Ele disse, não era isso. Antes fosse. Não me diga, porque são más notícias. Pois, até que más notícias são essas? Olha, veio a convidar-me para Presidente da República. Para o Jiménez foi uma alegria, não é? Mas para ele, não. Queria era paz e sossego, não é? E então, para final de conversa, o Neruda então disse-lhe, agora vamos à taberna conhecer essa famosa Beatriz Gonzalez. Dom Pablo está a brincar. Fala sério. Vamos até ao bar, provamos um bom vinho e damos uma vista de olhos à noiva. Vai morrer da impressão se nos vir juntos. Pablo Neruda e Mário Jiménez a beberem juntos vinho na taberna. Vai morrer. E isso seria muito triste, pois em vez de lhe escrever um poema, teria de lhe fazer um epitáfio. O Vate começou a andar energicamente, mas ao ver que Mário ficava para trás embevecido no horizonte, virou-se e disse, e agora, o que se passa? Correndo, o carteiro em breve se pôs ao seu lado e olhou-o nos olhos. Dom Pablo, se me casar com Beatriz Gonzalez, aceitaria ser o padrinho do casamento? Neruda acariciou o queixo perfeitamente escanhoado, fingiu meditar na resposta e a seguir levou um dedo convincente à testa. Depois de bebermos um copo na taberna, vamos decidir sobre as duas questões. Quais duas? A presidência da República e Beatriz Gonzalez. A história continua e então, lá para o final, o Neruda depois já era muito velhinho e morreu precisamente quando caiu o regime e se instaurou a ditadura. E depois fala do funeral do Neruda, do acompanhamento que a população lhe fez, etc. Eu penso que já falei muito, infelizmente não tenho tempo para desenvolver mais, mas só tenho tempo para vos aconselhar que leiam O Carteiro de Pablo Neruda. Uma obra sensacional, cheia de ternura, de meiguice, de carinho, de simplicidade. Uma obra das mais lindas que eu tenho lido nos últimos tempos. Por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o António Skármeta e a sua obra, especialmente O Carteiro de Pablo Neruda. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar para a semana, para vos poder falar sobre a vida e obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!